Nessa tarde nós vamos ver o segundo capítulo do livro de 2 Coríntios, que nós estamos vendo esses dias com a igreja, online. O capítulo 2, irmãos, o texto base dele que nós vamos usar hoje, o versículo-chave é o versículo 14, que diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a face do seu conhecimento. Vamos orar agora, né, irmãos? Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós podemos ser conduzidos em Ti, ser conduzidos por Ti no Teu triunfo, Senhor, como Teus cativos, Senhor. Senhor, agora venha manifestar essa fragrância em nós, Senhor. Esse doce cheiro de incenso, Senhor, para que as pessoas possam Te ver em nós, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, todo esse texto aqui de 2 Coríntios, desde o capítulo 1, versículo 1, até o versículo 11 desse capítulo 2, é uma introdução. Paulo falando, explicando por que ele estava escrevendo e o que tinha acontecido antes. Paulo tinha escrito a primeira carta aos Coríntios para tratar com pelo menos 11 problemas sérios que a igreja tinha. E aqui logo no começo ele explica o porquê que ele não tinha ainda ido lá ver os irmãos. Ele diz que eu deliberei em mim mesmo. Eu tomei uma atitude por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se vos entristeço, quem me alegrará senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Então ele vem dizer aqui, irmãos, nesses primeiros 4 versículos aqui, Paulo mostra a pessoa humana que ele era, com sensibilidade. Ele diz no versículo 4, porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagra em grande medida. Paulo é quem tinha gerado esses irmãos para Cristo. Ele foi em Corinto, pregou o evangelho e ao sair de lá deixou a igreja reunindo. Então, para aqueles irmãos, ele era como um pai, e ele os tratava com o mesmo carinho de pai. E isso, irmãos, deve servir de norte para nós. Aqueles a quem pregamos o evangelho, nós devemos cuidar deles como pais. Paulo aqui não se assenhoreou dos irmãos. Ele está mostrando claramente que o amor que ele tinha por aqueles irmãos, que foi com muita lágrima, muito sofrimento. Ele não queria escrever a primeira epístola, mas ele tinha que tratar daqueles assuntos. Ele quis ir pessoalmente também, né? Nós vimos no capítulo 1, mas ele resolveu que era melhor não ir, porque os irmãos já estavam divididos. Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Corinto, sou de Pedro, sou de Cristo, vocês não são. Se ele fosse, ia aumentar mais ainda a confusão. Então ele preferiu escrever. E uma carta escrita, irmãos, tratando cabalmente aqueles problemas. Então ele mostra o amor que ele possuía pelos irmãos. E aí do versículo 5 ao versículo 11, irmãos, ele vem falar daquele irmão do capítulo 5 de 1 Coríntios. Era um irmão que estava se deitando ou com a mãe ou com a madrasta, e os presbíteros da igreja parecia que aquilo era normal. Paulo até disse, nem entre os gentios isso acontece. E vocês estão aí de boa, vocês estão achando que está tudo normal? E aí Paulo vem falar a maneira. Olhem só, irmãos, o versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Ou seja, a pessoa que causa dano não causa dano a quem o gerou em Cristo, está causando dano à igreja. E o versículo 6, basta-lhe a punição pela maioria. O 7, de modo que devias, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. E o 8, pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. Versículo 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Aqui, irmão, tem uns pontos muito sérios que devemos ver. Primeiro, arrependimento. É muito fácil eu pecar e chegar diante dos irmãos e dizer, irmão, estou arrependido, me perdoe. É muito fácil, irmãos. Da boca do homem pode sair qualquer coisa. Agora,
os que viram aquilo têm o direito. Lembram que o Senhor Jesus falou aos fariseus: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento? Esse homem aqui, irmãos, foi quase um ano depois dessa epístola aqui. Esse homem, o arrependimento nele foi um arrependimento de tristeza para a salvação. Ele se arrependeu com pranto, com lágrimas aqui, com excessiva tristeza. Ele estava se consumindo de tristeza, porque viu a enormidade da coisa que ele tinha cometido. Então há um arrependimento genuíno aqui. Irmãos, quando a pessoa chega dizendo: estou arrependido, vocês têm que me receber, isso não é arrependimento, irmãos. Isso é arrogância. É outro nome que começa com A também, mas é arrogância. Paulo veio e disse para os irmãos: irmãos, se vocês perdoaram, amém, eu perdoo, irmãos. É um assunto que feriu a igreja, e a igreja está perdoando, é porque o perdão veio dos céus, irmão, amém, eu sou um com vocês. Para quê? Versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. O que Satanás quer, irmão, é nos dividir. Às vezes até o irmão peca realmente, mas por causa de ser tratado como um lixo, um traste, por muitas das vezes ser execrado publicamente, aquela pessoa até se arrepende, mas depois ela continua aquela brecha entre nós. Interessante, irmãos, é que em Efésios, o mesmo apóstolo escrevendo aos Efésios, ele fala que o Senhor, olha Efésios capítulo 2, o versículo 16 diz assim: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então o Senhor veio e trouxe a reconciliação para nós, irmãos. Essa reconciliação tinha alcançado esses irmãos. Eles estavam vendo aquilo. E o apóstolo disse: olha, se vocês perdoam, perdoam também. Amém. Paulo a seguir, irmãos, versículos 12 e 13, ele por que ele não tinha ido, o que tinha acontecido. E aqui nós temos outra coisa interessante também, irmãos. No versículo 12 ele diz que, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Eu lembro no passado, quantas vezes a gente ia pregar o evangelho e insistia, o Senhor não abria a porta e nós insistimos batendo na porta. Nós precisamos orar, irmãos, e quando nós oramos, o Senhor vem e abre a porta que Ele quer abrir. Interessante que a porta foi aberta no Senhor. Isso significa que o próprio Senhor abriu essa porta. Aí, que oportunidade maravilhosa para Paulo pregar o evangelho, né? Mas olha o versículo 13. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Irmãos, um irmão que servia, que andava e que agia no espírito, irmãos. Ele fala isso no capítulo 1 de Romanos, né? No capítulo 1 de Romanos, versículo 9, ele diz assim: porque Deus, a quem sirva em meu espírito, no evangelho de seu Filho. Ele era alguém que vivia e andava no espírito, irmão. Por isso que os irmãos que estão à nossa frente, desde muitos anos, têm dito que 2 Coríntios é uma autobiografia de Paulo. Paulo está dizendo quem ele é. Está explicando qual é o viver dele, a maneira dele de viver e de agir. Olha, abriu-se uma porta, o Senhor abriu uma porta, mas ele, no espírito dele, ele não teve tranquilidade para pregar o evangelho, irmãos. Por quê? Porque ele não encontrou o irmão Tito. Ele tinha mandado Tito para Corinto levar a carta, a primeira. Tito encontrá-lo em Troade. Quando ele chegou em Troade, não encontrou Tito. Ele ficou preocupado, ele não teve tranquilidade no espírito dele. Então ele despediu-se da Macedônia. E aí, irmãos, entra esse versículos 14 a 16, que é um hino triunfal, irmãos. Em qualquer situação, nós nunca devemos esquecer desse hino. Não foi escrito como hino, mas ele é um hino para nós. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
Eu já convivi, eu mesmo já fui assim, né? Já convivi com amados santos que eles sabiam tudo da Bíblia. Tudo, era um vade-mecum da Bíblia. Era a enciclopédia bíblica. Mas aqui Paulo fala da fragrância do seu conhecimento, ou olor, ou odor. Que fragrância é essa, irmãos? Que fragrância é essa? Lá no Velho Testamento, irmãos, lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, o Senhor mandou preparar o incenso para ser colocado lá no tabernáculo, para ser usado no tabernáculo. E esse incenso aqui, irmãos, só era para ser naquilo. Ele era para ser queimado lá. Mas além do incenso queimado, irmãos, Moisés moeu o incenso finamente e colocou uma urna de ouro com incenso, um vaso de ouro com incenso, dentro do Santo dos Santos ao lado da arca. Dentro da arca, o maná, tinha um pouco de maná, tinha a vara de Arão que floresceu e tinha as tábuas do testemunho, as tábuas da lei. Mas do lado de fora da arca, do lado dela aqui, irmãos, tinha um vaso de ouro contendo maná finamente, contendo um incenso finamente moído. Esse incenso, irmãos, ele perfumava todo o Santo dos Santos. Quem entrava lá para o Santo dos Santos, para a presença de Deus, ele não saía só com o brilho da glória de Deus no seu rosto, como Moisés saía. Ele saía também com o odor, com a fragrância daquele incenso finamente moído. Era isso que acontecia, irmãos, com quem ia lá para a presença de Deus, quem ia lá para a presença de Deus no Santo dos Santos. Quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e saía com aquele cheiro de incenso. Ora lá, ele ia e saía com o cheiro do incenso. Agora, irmãos, vejam bem. Hoje, quando o Senhor foi crucificado, o Senhor rasgou o véu do tabernáculo do alto a baixo. Hoje, irmãos, já não existe mais barreira entre nós e a presença. Hoje, irmãos, aquele Santo dos Santos, irmãos, é o nosso espírito. Hoje, irmãos, já não existe mais horário de atendimento na presença de Deus. Olha em Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30, do 34 até o 36. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substância odorífera, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimos. Quando nós entramos para a presença de Deus, irmãos, quando nós temos comunhão com Deus, no Santo dos Santos, que é o nosso Espírito, quando estamos perante a face do Senhor, irmãos, nós recebemos essa fragrância. Por isso que aqui diz que manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu lembro que uma vez um irmão veio curtir com uma irmã, né? Veio de chacota com a irmã. Aí a pastora, ela disse, é melhor você chamar da pastora que está cuidando dos outros, chamada de outra coisa. Irmãos, se nós andamos, hoje a tradição do cristianismo é chamar todo irmão com responsabilidade de pastor. Se nós andamos com essa fragrância, não precisa você dizer quem você é. Alguém chega, pastora, por favor, me atenda. Pastor, o senhor pode orar por mim? Você não se intitula de nada, irmãos. Mas as pessoas percebem em você a fragrância, percebem em você que você tem o cheiro do Senhor, aquele perfume do incenso, irmãos. Agora, interessante, irmão, que nos conduz em triunfo. A palavra grega aqui diz que é ser conduzido em triunfo. É como um general romano, quando vinha vitorioso do combate. No combate, muita gente morria.
mas eles prendiam milhares de inimigos. E esses inimigos iam atrás do carro do general acorrentados. Então chegavam em Roma, eles desfilavam até chegar ao Fórum Romano. Ele na frente, no carro de triunfo, com um escravo, né? Sobre a cabeça dele. E quando chegava lá, irmãos, ele era recebido no triunfo dele, aquele general, e aqueles prisioneiros, uns seriam mortos no Coliseu, seriam mortos em espetáculos de gladiadores, ou seriam mortos ali mesmo, né, os líderes da revolta. Mas outros viveriam como escravos e iriam servir nas casas como escravo para o resto, escravo do general para o resto de suas vidas. Esse general, irmãos, que está em triunfo, não somos nós. É o Senhor que saiu vencendo e para vencer. O nosso Senhor que triunfou sobre a morte, que venceu a morte e o Hades, que no terceiro dia ele sacudiu os grilhões da morte. A morte agrilhou. Você vai ficar aqui. No terceiro dia ele sacudiu os grilhões. É o que Pedro falou no livro de Atos. E saiu, ressuscitou, irmãos. Então ele, esse general que é conduzido em triunfo, é Cristo. E nós somos conduzidos nessa procissão triunfal. Agora, interessante é o seguinte, irmão, olha só, o versículo 15 diz direitinho. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. O perfume é o mesmo, é o perfume de Cristo. Mas há uns que são salvos, outros que se perdem. Como assim? Para com estes, cheiro de morte para a morte, ou seja, os que se perdem. Os que se perdem, irmãos, ao sentir o aroma de Cristo, eles correm. Para eles é aroma de morte, fogem e vão o quê? Perecer. Mas para com aqueles, aroma de vida para a vida. Para nós que cremos, irmãos, ao ouvir as palavras do Senhor, irmãos, nós percebemos ali o bom perfume dele. O irmão que dormiu há muitos anos no Senhor, o irmão Lee, dizia o seguinte, que o Senhor Jesus ele tinha um viver aromático. Ele atraía as pessoas por ele mesmo. Ele passando na praia, ele encontrou o marido da tia, da irmã da mãe dele, trabalhando com os 2 filhos, ele disse, me sigam e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles largaram e seguiram. Agora pensem, eu e vocês temos primos, filhos de irmãos de nossos pais ou de nossas mães. Se um primo chegar para você e disser assim, me siga. Se você é uma pessoa nova, vai dizer, tu é les, é? Tu é doido, é? Eles simplesmente largaram tudo e seguiram o Senhor. O irmão lhe dizia, irmão, que ele era o Senhor tinha um aroma. E esse aroma vai nos alcançar, irmão, para a vida. É o aroma da vida ao ouvirmos as palavras do Senhor. Isso foi o que me salvou, irmãos. Ao ouvir uma mensagem da conferência, eu olhei assim, eu ouvi, esse é o falar do Senhor. É o Senhor. E segui esse desfile triunfal, irmãos. E ele continua, quem porém é suficiente para estas coisas? Mais adiante, ele diz que no capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, não que por nós mesmos sejamos capazes, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E mais ainda, irmãos, vejam só, essa fé que entrou em nós, ela não é nossa. Gálatas 2, versículo 20, diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. A fé, irmão, não é minha, a fé é do Filho de Deus. E ao ouvir e crer, e ao confessar o seu nome, ela entrou em mim, e agora ela se tornou em mim esse bom perfume para a vida, irmãos. Louvado seja o Senhor. E ele chega aqui no fim desse capítulo, né? O versículo 17 diz assim, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. A palavra aqui no grego, mercadejar, é a pessoa vender as coisas como camelô,
de porta em porta, vender artigos ruins por um alto preço. É a pessoa chegar e vender uma coisinha que ele adquiriu, digamos, por 50 centavos e vender por ainda dizendo muito que aquilo é algo precioso. Então isso aí, irmãos, essa palavra mercadejar, a palavra de Deus, significa isso. E nós estamos vivendo num mundo de iniquidade, irmãos, onde muitos estão falseando, falsificando a palavra de Deus. Mistura a santa e pura palavra de Deus com alguma coisa deteriorada, alguma coisa estragada. E passa isso para os irmãos. Em Atos, no capítulo 20, Paulo falou algo semelhante quando ele despediu-se dos irmãos de Éfeso. Capítulo 20. Depois dele falar a respeito de cuidar de vós mesmos, no versículo 28 ele fala dos presbíteros cuidar de si mesmos e do rebanho. Depois no 29 ele diz que entrarão entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Entre vós quem? Com quem Paulo estava falando aqui? Estava falando com os presbíteros da igreja em Éfeso. Estava falando com a liderança da igreja. E depois o versículo 30, esse aqui é cruel. E que dentre vós mesmos quem? Os presbíteros da igreja em Éfeso. Vamos relembrar com quem ele estava falando. Falando coisas pervertidas. A palavra grega significa torcida, misturada com a coisa que não presta, para arrastar os discípulos atrás deles. Então aqui, quando Paulo diz que mercadejar a palavra de Deus, é isso, irmão. Torcer a palavra. Eu, ao longo desses meus 41 anos, 42 anos andando com o Senhor, eu ouvi muita coisa boa. Eu já vi pessoas sinceras dizerem, não, Deus é um Deus de amor, Deus quer que eu viva feliz, por isso Ele quer que eu largue a esposa, aqui é minha esposa, isso um cristão dizendo isso, largar a esposa e arrumar outra mulher, para eu ser feliz. Eu já ouvi pessoas dizerem que Moisés, que eram políticos, que Samuel era político, para justificar a mistura com a política. E o interessante, irmãos, que Moisés ele não era político, ele era o chefe do povo, porque Deus o chamou. Deus o chamou. Josué, Deus o nomeou para conduzir o povo. Davi diz, Deus me tirou de trás da malhada e me colocou à frente do rebanho. São pessoas que foram com função temporal, que também era espiritual, mas a pessoa vai e torce a palavra e mistura com o fermento e passa aos irmãos. Sem contar com os muitos louvores, com as muitas pregações que são humanistas, que são antropocêntricas, que tem o homem como centro, não são cristocêntricas. Muitas pregações que não levam os irmãos a Cristo, que levam os irmãos a olhar para o seu próprio umbigo. Então Paulo aqui está dizendo que ele não anda com os outros. Significa que tem muita gente fazendo isso, irmãos. Então como é que ele diz que anda? Antes, em Cristo. Em Cristo significa para dentro de Cristo. É que falamos na presença de Deus. No original, diante da face de Deus. Essa região aqui periorbitária, irmãos, a face, o índex. Você sabe o que está no interior da pessoa quando você olha nessa região. Ela não consegue esconder. Então ele é alguém que está olhando. Ele está olhando a Deus nos olhos assim. Ele diz que faremos na presença de Deus. Com sinceridade.
sinceridade. Irmãos, o nosso objetivo, irmãos, é que Cristo seja gerado nos irmãos. Após Cristo ser gerado, nosso objetivo é que os irmãos sejam edificados em Cristo como a igreja. E que os irmãos cresçam até atingir a maturidade, para que nós possamos, como homem coletivo, vencer o inimigo. Nosso objetivo é esse, irmão, está lá em Efésios. Efésios capítulo 4. Então, para isso, nós temos que andar em sinceridade. Porque a falta de sinceridade, irmãos, vem do inimigo. Efésios, no capítulo 4, Paulo vem dizer assim, capítulo 4, versículos 12 e 13. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É esse o objetivo, irmãos. Era isso que Paulo fazia. E só a sinceridade nos faz isso, irmão, porque a falta de sinceridade nos leva, ao invés de edificarmos a igreja, a maturidade, nós queremos nos aproveitar dos irmãos. E não só isso, ele falava na presença de Deus, com sinceridade, e da parte do próprio Deus. Ou seja, Paulo, por isso ele dizia com tanta ousadia lá na primeira epístola, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo no livro de João, o tempo todo ele está dizendo, irmãos, olha, as palavras que eu vos tenho dito não são de mim mesmo, mas o Pai que me enviou é que me mandou falá-las. Isso que eu sou, o Pai que me mandou. O que o Pai me mandou fazer, isso eu também faço. Então, irmãos, Paulo era essa pessoa que, na presença de Deus, ele falava a palavra da parte do próprio Deus, com toda a sinceridade para os irmãos. E isso por quê, irmãos? Porque Paulo era alguém que um dia tinha sido levado cativo por Cristo. Paulo ia para Damasco, no caminho para Damasco, a luz ele caiu por terra e ouviu a voz que dizia, Saulo, Saulo, por quê? Ele ficou horrorizado. Quem és tu, Senhor? Ele sabia que era alguém celestial, mas ele não sabia quem era. A palavra que ele usou, Kyrios, é Senhor. Quem és tu, Senhor? E a resposta celestial foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. A partir daí, irmãos, Paulo andou conduzido nesse desfile triunfal pelo Senhor. Então, nesse capítulo 2 aqui, junto com o capítulo 1, ele está explicando por que ele escreveu essa carta. E aí ele começa a mostrar a pessoa dele, a pessoa humana, a pessoa amorosa, que cuidava dos irmãos como um zelo de um pai, que tinha os irmãos morando no seu coração. Com ele, era com os irmãos, que os irmãos crescessem em vida, que os irmãos fossem edificados. E aí ele começa mostrando quem devemos na presença de Deus, ser conduzidos pelo Senhor, por Cristo. Olha, quando fala Cristo, irmão, não está falando assim. Quando fala Cristo, ele está dizendo que que ressuscitou, foi glorificado e que é um com o Pai. É a esse Cristo que nós devemos estar atrelados no seu triunfo. O triunfo é dele, não é nosso. Que o Senhor nos abençoe, irmão, nos mantenha na sua presença, na presença de Deus, com sinceridade, falando da parte do próprio Deus, e tendo esse bom perfume de Cristo. Onde você chega, não precisa você dizer que é cristão. As pessoas identificam que você é cristão. Vamos orar agora, para o Senhor nos abençoar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Senhor, venha fazer de nós esses cativos, Senhor. Essas pessoas que para todo lugar levam um aroma do conhecimento de Cristo, Senhor. Eu quero na comunhão contigo no Santo dos Santos, Senhor, para conduzir esse aroma a qualquer lugar que eu for, Senhor. Senhor, abençoa cada um dos irmãos, Senhor, que é alcançado por essa live, Senhor.
Que cada um deles possa ver essa realidade, Senhor. De ser conduzido, Senhor, cativo no teu. Abençoa cada um, irmão e irmã que ouvir essas palavras, Senhor. Nos abençoe em ti, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos. O Senhor nos abençoe. Amém.